graça e paz. Vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Que Deus revele para nós, para mim, ao meu coração e ao coração dos irmãos, essa grandeza de Jesus. Ele é excelso, mais elevado do que os céus. Que o Espírito de Deus revele a pessoa maravilhosa de Jesus para nós, em nome de Jesus mesmo. O autor da carta aos Hebreus cita 5 características da pessoa de Jesus. Santo. Aí diz que ele é santo. Jesus é santo. Isso significa que ele é santo em todos os aspectos. Em todos os aspectos, ele é sem pecado. Jesus é incomparavelmente puro em todos os sentidos. Lucas, capítulo 1, versículo 35, ali o anjo está dizendo que ele é santo, que ele é o santo, mas é a palavra de Deus, porque foi Deus que enviou o anjo para dizer. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Santo desde o ventre. Santo. Até demônio teve que reconhecer que ele é santo. Lucas capítulo 4, versos 33 ao 35. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. O demônio disse: Sei. Quem tu és? O Santo de Deus. O Santo de Deus. Jesus
o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Não teve entrevista com o demônio. Sai. E o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, mas saiu. Teve que sair. E saiu sem ferir, sem machucar o homem. Jesus também foi chamado no texto de Hebreus de inocente, inculpável. Isso significa que ele é inacusável em sua conduta perante os homens. Ele é sem culpa. Sem culpa. O adjetivo santo diz respeito à disposição interior de Jesus. E a palavra sem culpa está relacionada à sua vida exterior. Jesus é totalmente sem pecado, totalmente. Portanto, livre de culpa. Ele também foi chamado de imaculado, sem mácula, de espécie alguma. Jesus não só não tinha mácula, mas também não podia ser contaminado com o pecado. Ele não se contaminou com o pecado e nem o pecado tinha o poder de tocá-lo, de contaminar o Senhor. Jesus é puro. Embora Jesus tenha vivido na terra em um ambiente de pecado, o pecado jamais o tocou. Embora Jesus tenha vivido e conversado e ministrado a pessoas pecadoras, ele mesmo permaneceu sem pecado, sem mácula, sem culpa. E aqui entra a quarta característica da pessoa de Jesus: separado dos pecadores. Separado dos pecadores. Não está dizendo separado do pecado, porque do pecado é mesmo. Agora diz que ele é separado dos pecadores. Jesus pode ser comparado com um médico que trabalha entre doentes numa ocasião de epidemia, mas que é imune. O médico é imune. Jesus não se contaminou com o pecado. Jesus não poderia ser manchado. Embora Jesus compartilhe totalmente a nossa humanidade, ele não participa dos nossos pecados. Embora Jesus tenha sido chamado de amigo de pecadores, ele mesmo permaneceu sem pecado. Jesus, ele foi chamado de amigo de pecadores. Mateus capítulo 11, no versículo 19, ali é dito
isso. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então o Senhor foi chamado de amigo de pecadores, mas não participou do pecado dos pecadores. Jesus era separado dos pecadores não só por não pecar, mas também porque ele não era portador da natureza pecaminosa e pecadora do pecador. Perceba aqui, perceba isso. Jesus era separado do pecador em termos de natureza pecaminosa, em termos de caráter. Jesus permaneceu intocado pelo pecado. O pecado não tocou o Senhor Jesus. Mas houve um momento que ele foi tocado pelo pecado. Esse momento que Jesus foi tocado pelo pecado foi na cruz, momento da cruz, da sua morte. Ele foi tocado não pelos seus pecados, mas pelos nossos. Não foi tocado pelo seu pecado, porque ele não tinha. Ele foi tocado pelo meu pecado. O meu pecado o tocou. E só tocou porque ele permitiu que fosse tocado, porque ele tinha um propósito. E o propósito era exatamente me salvar do pecado, salvar você do pecado, salvar o mundo do pecado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vamos ouvir. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Temos três coisas aqui que nós precisamos saber e saber bem. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus, o único. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Quem está sendo feito pecado por nós? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, agora ele está sendo feito pecado por nós. Feito. Deus o fez. Ser feito pecado por nós é mais do que levar os nossos pecados. Aqui ele está sendo feito. E não tem como questionar, porque é Deus mesmo que está fazendo. Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, veja bem, nele, em Cristo na cruz, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós.
Aqui, irmãos, nesta expressão, Deus o fez pecado por nós, Jesus assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa natureza. Foi assim que ele foi feito pecado por nós. Ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu a nossa natureza. A nossa natureza. Ele vestiu a nossa natureza. Natureza pecaminosa, natureza pecadora. Na cruz. Você precisa entender e crer. A sua natureza pecaminosa, essa que você sabe muito bem qual é, Jesus vestiu na cruz, ele levou sobre si, ele assumiu essa natureza ali na cruz. O velho homem, a velha natureza. E ali na cruz, nesse momento, Deus puniu o pecado em Jesus, o nosso pecado em Jesus, e puniu também o pecador em Jesus, porque esse precisa morrer. O profeta Isaías disse palavras semelhantes às do apóstolo Paulo em seu conteúdo profundamente esmagador. Isaías 53, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi moído, fazendo-o enfermar. Aqui está falando do momento que Jesus assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa velha natureza. Ambas as passagens das Escrituras referem-se ao Senhor Jesus e apontam para o momento em que ele na cruz recebeu em seu corpo o pecador com a sua natureza pecaminosa. Você está entendendo? Você crê? Porque se você crer que Jesus assumiu a sua velha natureza e ali fez ela morrer em seu corpo, você vai experimentar uma mudança muito grande. A salvação de Deus. Em Jesus não havia pecado, mas ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados e nos atraiu a si. Na cruz. Para quê? Para que nós morrêssemos com ele e também ressuscitássemos com ele, em novidade de vida. Quando Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei os pecados a mim. Foi isso? Não, foi muito mais. Ele disse: atrairei todos a mim. Todos quem? Os pecadores, os homens. Então, aconteceu mesmo uma identificação ali na cruz, que foi o momento em que Jesus foi feito pecado por nós. Desse modo, Deus realizou a sua justiça de maneira perfeita,
e satisfatória. E nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus morreu porque ele foi feito pecado por nós. E nós e o nosso pecado morreram com ele. O pecado morreu em Cristo. E o pecador também morreu em Cristo na cruz. Nós fomos feitos justiça de Deus. O Filho de Deus morreu pelos pecadores e os pecadores morreram no Filho de Deus com o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus morreu na cruz e nós morremos no Filho de Deus que estava na cruz sendo crucificado. Deus colocou o seu Filho na cruz, colocou o pecador em seu Filho e este pecador foi punido e morto em Cristo na cruz. Jesus morreu, mas a morte que ele morreu era nossa, era minha. Jesus ressuscitou, mas nós também fomos ressuscitados juntamente com ele, e a partir da nossa ressurreição, da minha ressurreição com o Senhor, ele está em mim. É a partir daí que ele está em mim, vivendo a vida dele, vida justa e vida santa. Essa é a única maneira, a única via de salvação. Não tem outra. Jesus foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E de fato fomos. Aí, nós vamos agora vamos para a quinta característica de Jesus. Lá no texto de Hebreus 7, 26, que diz que ele foi feito mais alto do que os céus, mais elevado do que os céus, elevado acima dos céus. Jesus transcende tudo em excelência e distinção. Jesus se expressa e se apresenta de modo incomparavelmente grandioso. Jesus é incomparável, inigualável, mais alto do que os céus, mais elevado do que os céus, acima dos céus, melhor do que os céus. Jesus ocupa a maior posição imaginável. E é sobre isso, essa grandeza incomparável da pessoa de Jesus, que eu quero ressaltar um pouco agora. Nós temos a necessidade de olharmos para a pessoa de Jesus, para essa grandeza. A igreja tem essa necessidade de olhar, admirar a pessoa de Jesus.
Irmãos, Cristo é muito mais do que a nossa mente é capaz de entender. Isso que você entende de Cristo é tão pouco, tão pequeno, porque Ele é muito, Ele é muito, Ele é muito. Nós não temos condições de descrever o que Ele é. Jesus não pode ser colocado entre os grandes deste mundo. Todo aquele que se meteu a se comparar com o Senhor Jesus sofreu as consequências, não porque Jesus está punindo, porque Ele não está nem aí. Mas quando alguém se compara com Deus, só pode ter um piripaque. Só pode ter. Nem de brincadeira. Nem os poderosos deste mundo, nem os anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem céu, nem qualquer outra coisa pode ficar no patamar do excelso Jesus. Não pode. Isso faz com que a igreja tire as questões menores para ter o privilégio mais alto, que é prestar culto e adoração ao Senhor Jesus. Só Ele. A palavra céu é muito forte na mentalidade cristã. Se você pegar os hinos antigos, fala muito em céu, céu, céu. Essa palavra é forte no imaginário cristão, na mentalidade cristã. E o céu não é uma utopia. O céu existe. Ele existe. Eu creio assim. O céu é um lugar. O céu existe e está preparado, reservado para todos os salvos em Jesus. E mais. Um novo é um novo céu. Um novo céu. Nem estou pensando como é agora, mas estou pensando em um novo céu, porque o apóstolo João deu o seu testemunho. Ele afirma: vi novo céu e nova terra. Eu vi. Deus mostrou para ele. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Fantástico. Novo céu, nova terra. Fantástico. Mas Jesus é melhor e maior do que o céu. Jesus é mais. Salmo 73, verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Se você deseja o céu por causa do céu, eu quero lhe dizer que Jesus
é melhor e está acima do céu. Jesus é melhor do que tudo. Tudo o que eu preciso no céu é Cristo mesmo. E na terra, o meu desejo é Cristo. O que nós vamos fazer no céu? Por toda a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Você já parou para pensar nessa palavra eternidade? O que nós vamos fazer no céu por toda a eternidade? No novo universo de Deus, onde também terá uma cidade, a Nova Jerusalém, ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro está falando de Jesus e fala mais, fala da obra da cruz, porque o Cordeiro de Deus lá na cruz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe essa consciência, essa percepção estará viva no céu por toda a eternidade, porque lá está o trono de quem? Do Cordeiro, que é Jesus. E os seus servos o adorarão. Eu estou aqui comentando o Apocalipse. Não estou inventando nada. E os seus servos o adorarão. O que nós vamos fazer lá? Aqui responde: e os seus servos o adorarão. Esses adoradores verão o rosto do Senhor Jesus Cristo, e Ele os iluminará. Serão iluminados pela face do Cordeiro de Deus, Jesus. E o que acontecerá com os salvos no novo universo de Deus? Ou melhor, é o que acontecerá com os salvos no novo universo de Deus. Você já sabe, você vai para lá sabendo, você vai para adorar o Senhor, para uma relação com Ele. Se você não gosta do Senhor agora, se você não gosta da comunhão do Senhor agora, se você não gosta de ouvir dele agora, de meditar nele agora, diz para mim, fazer o que no céu você irá? Não é melhor ir para o inferno? É bem melhor. Se não é para ter relação com Jesus, você não gosta dele? Jesus é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. E vai ser de eternidade em eternidade. Eternidade em eternidade. Por quê? Porque Ele é assim. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É Ele. É Ele. Ele é assim. De eternidade a eternidade. Irmãos, cada faceta
que nós conhecermos de nosso Senhor Jesus será mais fascinante e empolgante do que a anterior. Já é assim agora. Cada momento é revelado em maior medida a pessoa de Jesus e o que Ele fez por nós na cruz e o que Ele é para nós. Já é assim agora. Eu não estou ansioso pelo céu. Não. Eu vou para o céu porque ir para o céu, ao céu, faz parte da soberania de Deus e do pacote de salvação de Deus. Deus tem um pacote de salvação e o céu está ali. É por isso que eu vou para lá. Jesus foi feito mais alto do que o céu e subiu acima de todos os céus. Então, eu também já estou mais alto do que o céu. Por quê? Porque eu estou nele. Tudo o que ele é, eu experimento, porque eu estou nele. Se ele foi feito mais alto do que o céu, mais elevado do que o céu, eu também já estou, Oséias, mais alto do que os céus, porque eu estou nele. Eu estou nele. Nele está o tudo de Deus para o meu nada. Nós somos aperfeiçoados por meio da suficiência de Cristo, que é uma suficiência superior. Há uma doutrina que corre por aí, que nós temos cacife, condições para nos aperfeiçoar, que o nosso aperfeiçoamento corre por nossa conta, que é só uma questão de saber lidar com este assunto. Mas isso não tem base na palavra de Deus. Não tem. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra. O que é a boa obra que ele começou em nós? É a regeneração, é a obra do Calvário, nossa morte, nossa ressurreição com Cristo, nossa regeneração, nosso novo nascimento. Ele começou e ele continua, corre tudo por conta dele. É ele cuida daquele em quem ele começou a boa obra. Se você largar para lá, sair fora, é porque Jesus não começou boa obra nenhuma em você. Você achava, você pensava, porque tem muita gente assim, que pensa, que imagina, mas não tem. Mas aquele que Jesus começou, ele continua com esta pessoa até o fim, fazendo, aperfeiçoando. Jesus é o único que pode aperfeiçoar uma pessoa, torná-la perfeita e eficaz. Nós não podemos, de fato, aperfeiçoar a nossa vida espiritual. Você não pode.
A sua vida profissional você pode aperfeiçoar aqui neste mundo, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da vida espiritual. Você não pode aperfeiçoar a sua vida espiritual. Você não pode. Cristo crucificado e ressurreto tornou-se a razão de toda a nossa vitória e aperfeiçoamento. Mas também não estou falando agora de perfeição ética, nem estética, nem cosmética. É a perfeição de Cristo, ou a perfeição que Ele é em nós. Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Temos a perfeição de Cristo em nós, e a sua perfeição em nós vai aumentando progressivamente em nós até chegarmos à estatura da maturidade de Cristo. Vamos olhar para Jesus e nada mais. Vamos conhecer Jesus e nada mais. Vamos pregar Jesus e nada mais. Ele é superior em tudo e suficiente em tudo. Ele é melhor do que tudo. A única coisa de que precisamos é estar nele. A única coisa que você precisa é estar nele, e com ele crucificado, ressuscitado também, assentado e no descanso que ele conquistou para nós. E Cristo sendo revelado, manifesto, se manifestando em nós a cada momento. Irmãos, conhecer o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior privilégio, tanto aqui como no céu. Nosso maior privilégio. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa busca deve ser somente Cristo. Não por céu, não por bênçãos, não por poder, saúde ou qualquer outra coisa. Mas Cristo deve ser a nossa busca. Vou repetir aqui, preste bem atenção. A nossa busca deve ser somente Cristo, não por céu, bênçãos, poder, saúde ou qualquer outra coisa, mas Cristo deve ser a nossa busca, o anseio do nosso ser. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero olhar para o Senhor. E avistar Tua face, Teu poder, receber a comunhão que o Senhor me oferece.
Vamos abrir o Salmo 63, versos de 1 a 5, e vamos finalizar com esta leitura. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva.